O movimento de pesquisa que tenho realizado com mais frequência nos últimos anos compreende o manuseio das categorias vida e obra em articulação. Esses termos, ou noções, ou conceitos, são oceânicos, mas não causam estranheza. Seguimos tratando deles como se fossem parte da solução e não parte de qualquer problema. Uma certa liberalidade epistemológica geral nos estudos literários, aliada à disseminação cada vez maior de formas híbridas nas poéticas contemporâneas, tanto na narração quanto na poesia, e passamos tranquilamente frequentando a obra e, quando nos convém, virando a esquina para fazer uma visita explicativa à vida. Venho estudando e escrevendo sobre biografia literária e sobre a maneira como escrevemos contemporaneamente as vidas dos autores e como esses processos são também processos de criação, de invenção. Há uma poética na biografia literária que não se constitui meramente na recolha de uns documentos que atestam um domínio factual e que, uma vez organizados, perfazem uma vida escrita. Isso é uma coisa bem banal, na verdade, sabemos disso. A mão de quem biografa está presente. Há 1000 decisões, há o problema do endereçamento, quem imaginamos é o leitor potencial da biografia, há o problema da justificação, a quais questões ambicionamos responder com uma biografia, e da figuração do autor. Buscamos monumentalizar, fazer justiça, resgatar? Qual a imagem que almejamos fixar da autoria na biografia? Mas nossas expectativas com relação ao gênero biografia tendem a minimizar a consideração a esse respeito. E, uma vez que o gênero, como qualquer outro, aliás, sobrevive inercialmente, lemos uma biografia literária como se ela desse testemunho de um marco que, saído do nascimento, apresenta peripécias sequenciadas, dentre as quais a produção da obra, introduzida em estado explicado na deriva da vida, que segue até seu encerramento. O trabalho do biógrafo, a passagem de um arquivo, ajambrado a partir de caixas de documentos de origem e importância a mais diversa, às vezes de precaríssima organização, e de documentação construída em entrevistas, observações e estudos, tende a ser elidido, apagado no resultado. Mas está lá, assim como está, sempre, o problema de realizar essa passagem, de organizar a cacofonia em narrativa. O que mais me chama a atenção é que percebemos pouca dificuldade em lidar com a questão vida e obra, pois tendemos a naturalizar esse percurso. É evidente que saímos de uma coisa para engendrar a outra. O domínio da biografia me parece dramatizar as complicações disso e sugerir uma dimensão que é mais interessante justamente porque parece menos natural. É a complicadora inversão do fluxo explicativo, que assume a possibilidade de uma contracorrente, de algo que sai da obra para criar uma vida. Vida que é, também, em certa medida, como marquei, criada pelo biógrafo. Apenas para aludir a um ponto, a lógica da cronologia nos faz pensar sobre a distinção entre o quando da existência do sujeito, de uma pessoa física, e o quando da emergência de uma autoria, exercício complexo e muito idiosincrático, no qual se mesclam projetos existenciais, empenho íntimo para a realização material da obra e sua publicação, e continuidade de negociações que têm a ver com a manutenção desse lugar, dessa possibilidade de trabalho, a um só tempo criativo e enraizado em procedimentos muito estruturados, a uma suposta lógica do mercado e suas oportunidades, e por aí vai. Para aludir a outro ponto, a suposição de um lugar de autoria, que a recepção ordinária usa como âncora para conter a deriva hermenêutica, típica de um tratamento mais nuançado, mais complexo, se serve ao propósito de consagração e canonização, serve também como limitação de leitura, anteparo para constatação de formas avessas de desempenho pessoal, que eventualmente causam contrariedade, por reafirmarem um caráter mais ebuliente, ambivalente e inquieto em qualquer vida. E, por fim, há a sugestão de Barthes, que me parece muito aguda e particularmente oportuna aqui, inclusive por sua ressonância com a ideia de uma identidade oculta, um processo de sair do armário. A sugestão de Barthes, né, que é uma biografia é um romance que não ousa dizer seu nome. Essas considerações aparecem aqui puxadas por um incidente recente, em sala de aula, diretamente conectado com o tema do evento. Estávamos discutindo, em uma disciplina sobre a literatura brasileira e a construção da nacionalidade, um conto de Sérgio Santana,
Um discurso sobre o método, de 1989. A narrativa, em muitos aspectos típica da poética de Santana, apresenta uma peculiaridade que a justifica como matéria de exame em um curso dessa natureza: seu protagonista operário. Na estrutura do curso, aparecia como uma instância do que comentavam Dal Castanheira e Mata ao lembrarem que, cito, a literatura é, como qualquer outro espaço social, um campo de disputas, pelo acesso à voz, pela possibilidade de difusão de representações de mundo, pelo reconhecimento do público e dos pares. Porém, o retrato da nação que emerge da literatura é feito tanto de presenças, e de presenças hierarquizadas, quanto de ausências. Fim de citação. Assim, a ambição, ao utilizar o conto de Santana, era convidar a uma pausa na consideração sobre o jogo de representações do pobre, do operário, na ficção brasileira contemporânea, incidindo particularmente sobre algumas manobras do conto, como a maneira como o protagonismo é conferido ao personagem central apenas por força da possível espetacularização de sua morte, e a passagem em que se aventa uma especulação psicanalítica sobre os destinos possíveis ao personagem. Resumindo-se muito ligeiramente a narrativa, para quem não conhece, né, um operário trabalha na limpeza de um grande prédio do centro do Rio de Janeiro, se distrai para fumar e se dá conta de que lá na calçada, né, as pessoas se aglomeram olhando para ele. Então ele percebe que, imaginam aqueles que estão na calçada, que ele vai se jogar. E toda a cena, né, dramática parte desse mal-entendido dos transeuntes com relação ao operário. Puxado por uma discussão que enfatiza esses aspectos, costumo, então, introduzir o seguinte trecho do conto, que, me parece, se encaixa com muita felicidade didática à ideia que eu expressei na citação do trecho de Dal Castanheira e Mata, de que o retrato da nação que emerge da literatura é feito tanto de presenças, e de presenças hierarquizadas, quanto de ausências. É o momento no qual o narrador diz que, cito agora o conto de Santana, ele não era um sonho, mas uma alegoria social. Social, política, psicológica e o que mais se quiser. Aos que condenam tal procedimento metafórico, é preciso lembrar que a classe trabalhadora, principalmente o seu segmento, a que chamam de lumpen, ainda está longe do dia em que poderá falar literariamente com a própria voz. No processo de comentar esse trecho, enfatizei bastante a ideia de que a classe trabalhadora, principalmente o seu segmento a que chamam de lumpen, ainda está longe do dia em que poderá falar literariamente com a própria voz. E aludia, então, à obra de Carolina Maria de Jesus como contraponto, como resposta a essa observação do narrador do conto de Santana. E, nesse momento, uma aluna, uma presença muito flutuante e eventual em sala de aula, pois se fosse mais frequente e presente, já saberia de que se trata, né, inclusive pela leitura constante do programa, mas também, né, uma aluna privada de má vontade, pois se manifestava frequentemente, inquirindo de maneira que me parecia genuína, pergunta: quem, professor? E eu retruco imediatamente, repetindo o nome próprio e esclarecendo: Carolina Maria de Jesus, uma mulher negra favelada que escreveu um diário que fez muito sucesso nos anos 60. Observando esse incidente mínimo agora, o que mais me salta aos olhos é o caráter peremptório da minha resposta pronta e o seu mascaramento de vários problemas. Claro, eu posso justificar parcela da coisa dizendo que estamos num jogo pedagógico e que o manejo de certa ordem de caricatura é parte da entrada numa determinada tópica, que, ao ser explorada devidamente, fornecerá os recursos para a crítica apropriada à caracterização introdutória, propedêutica e necessariamente caricatural. Mas quando examino o incidente, é a ideia de que a biografia compacta apresentada explica a pergunta pela autoria. Explica onde estava estou com a cabeça. Carolina Maria de Jesus, lumpen? Lembro aqui de Bonmerry, sugerindo, por exemplo, que alguma ordem de relativização ao adjetivo favelada fosse aplicada ao caso de Carolina Maria de Jesus. Agora eu cito um trecho do Bonmerry. Comecemos o retraço crítico pelo subtítulo de Quarto de Despejo. Diário de uma favelada. Favelada? Favelada simplesmente porque morou em uma favela?
ela nunca, jamais se ajustou à vida favelada. Não compactuava em nada com a crônica cultura da pobreza. Era estranha e estranhava a seus vizinhos. Era-lhe incômodo o convívio comunitário e toda a sua luta se matizou pela vontade de sair de lá. Favelada? Fim de citação. Beaumerry segue apontando que Carolina pode apenas ser taxada de favelada a partir de uma visão externa, estreita e comercial. E sei que eu compactuava com essa visão, fixada em uma espécie de verbete de Wikipédia que trago na cabeça para acesso imediato e função de resposta. Sua disponibilidade é também o que me permite acoplar Carolina Maria de Jesus ao conto de Santana, pois, como pano de fundo, estou dizendo, é aqui, na narrativa de Carolina Maria de Jesus, que vamos encontrar o lumpen falando literariamente com sua própria voz. E, ao dizer isso, passo ao largo do problema maior, o da vinculação identitária da autora, o de como encaixá-la em um regime de referências identitárias que permitam, como diz Beaumerry, iluminar a narrativa de Carolina de forma mais consequente e lógica. Pois, ao observar o cotidiano revelado em Quarto de Despejo, pareço estar diante de uma população fronteiriça, situada de maneira tão periclitante no jogo social, que sua destituição ultrapassa a de recursos materiais e passa pela privação da consciência de si. Se é isso, quem observa e retrata isso está fora no próprio momento da retratação. Está, como dizem, no mundo, mas não é do mundo. Ou é, já, sempre, de outro mundo, de outra comunidade. Estou aqui tentando apalpar um problema de interpretação central para mim, para a maneira como leio e valorizo o trabalho de Carolina Maria de Jesus. Por um lado, há uma matéria de pobreza que me diz: eis aqui a voz silenciada de muitos falando em mim. Sou, ao mesmo tempo, metonímia e porta-voz. E compreender o silenciamento da história literária a meu respeito, no limite, alcançando o tedioso e infinito tema de sua negação à história literária, e aqui nesse apontamento eu me refiro àquele pseudo-debate que aconteceu ano passado, em torno de se é ou não literatura, o que foi produzido por Carolina Maria de Jesus, etc., né? Isso é uma espécie de zumbi que parece sempre reaparecer no jornalismo. Então, se há isso, né, esse tedioso e infinito tema da sua negação à história literária, é compreender essa literatura e esse país. Agora, por outro lado, há uma matéria antagônica e sempre presente que me diz também: a minha disposição diante da pobreza é seu repúdio e sua recusa. Não sou isso. Não desejo ser isso. Desejo ser outra, a que realmente sou e que está aqui, nessa escrita, manifestando seu desejo de se ausentar do jogo da privação. Essa polarização só precisa ser resolvida para fins de aproveitamento estratégico. Me parece bastante razoável abrigar ambas como potência de leitura e acolher essa ambivalência fundante como algo que é parte do pacote que nomeamos literatura. Assim, se há uma ordem de valorização dessa obra, ela não deve se dar, creio, às expensas da valorização dos seus vários avessos, as facetas alternativas que, na obra, falam contra a apreensão automática de seu valor. Aquilo que, na vida, contraria a recepção estruturada da obra, e outros tantos aspectos nos quais se celebra o dissenso e se incomoda a harmonia entre a acomodação crítica e o controle da literatura. Dito de outra maneira, a obra e a autora nos interessariam, continuam nos interessando e nos levando a dedicar mais atenção e meticulosidade à sua leitura, precisamente porque são ambivalentes e paradoxais, tanto vida quanto obra, sendo marcadas por tensões e pela óbvia dificuldade de resolução programática, que reaparece, pois é parcela do processo de inserção da obra em parte de um paideuma, sua transformação em um conteúdo de formação que solicita certo amansamento didático. Assim, ao declarar o resumão de Carolina de Maria de Jesus à minha aluna, estou ao mesmo tempo correto, é oportuno que digo, não minto, etc., e equivocado. É a recepção cristalizada e vulgar a que digo e repito. Ela falta com a verdade, pois essa reclama nuance, problematização, etc. Mencionei meu auxílio o trabalho de Beaumerry, mas,
Do ponto de vista do que ele sugere nesse seu ensaio de despedida, então, né, como parte dos eventos que aconteceram em torno do centenário de Carolina Maria de Jesus, o Beaumarchais faz esse ensaio dizendo, olha, eu não vou mais escrever, né? Aqui é o meu ponto final, 20 anos dedicados a Carolina Maria de Jesus, etc. Então, né, mencionei meu auxílio e o trabalho dele, mas do ponto de vista do que ele sugere nesse seu ensaio de despedida, eu poderia também recorrer a trabalhos formidáveis, como os de Perpétua e o de Rosito, que avançaram enormemente para alterar o que o próprio Beaumarchais afirmava na biografia de Carolina Maria de Jesus, que produziu em parceria com Levine, Cinderela Negra, a saga de Carolina Maria de Jesus, de 94, que seria um apagamento de sua memória no Brasil. O quadro certamente se modificou por N razões, e um evento como esse, né, que estamos construindo agora, verifica, em certa medida, essa correção. Aqui se introduz mais uma moedinha no mealheiro da canonização de Carolina Maria de Jesus. Gostaria, sim, de percorrer com um pouco mais devagar essa biografia de Beaumarchais e Levine, pois me parece que, apesar de seus mais de 20 anos de existência e da óbvia possibilidade de crítica de algumas de suas características, o saldo, ainda hoje, pende para o positivo, no sentido da adequação do método utilizado a uma espécie de ordem subliminar de sucesso na retratação, que termina por ressaltar a ambivalência e um caráter fugidio de sua protagonista, que, tendo sido, aspas, pessoa difícil na vida, aparece de maneira isomórfica nesse esboço de vida e obra que temos na biografia. Ao anotar que vejo sucesso na biografia, seria talvez o caso de ponderar que registro como sucesso aquilo que gera satisfação ao constatar que, se a ordem de romanesco atendida por essa biografia, ela aparece como um romanesco contemporâneo, polifônico, plural. A metodologia da história oral que encaminhou essa produção gera um efeito semelhante ao de assistirmos ao filme Rashomon, de Akira Kurosawa, no qual há várias narrativas concorrentes em torno de um incidente, sem qualquer apelo a uma harmonia necessária ou juízo final. Aqui também estamos diante de um agregado de depoimentos que nunca disfarçam seu caráter situado, seu posicionamento peculiar diante da biografada, cuja vida é, ao mesmo tempo, o campo no qual essas narrativas se constroem e a força que sabota qualquer intuito totalizador. Me estendendo um pouco sobre esse aspecto em particular, creio que a estrutura de coral, com vozes seriadas em solos, um resumão também da biografia, né? A biografia assumiu a adoção dessa perspectiva metodológica da história oral, e os biógrafos apresentam em sequência depoimentos da Veronice, do José Carlos, do Audálio Dantas, de pessoas que faziam parte, digamos, do círculo Carolina Maria de Jesus. Então, né, a estrutura de coral, com vozes seriadas em solos, e a evitação de um amálgama coordenador da narrativa, serve muito mal a um propósito de canonização. Uma vez que seu resultado é trafegar na ambivalência, e o aproveitamento escolar demanda a redução da ambivalência em benefício da eleição de uma imagem a ser celebrada e fixada em seu alojamento próprio na história literária, a biografia de Beaumarchais e Levine me parece melhor justamente por criar problemas para aqueles que, como eu na resposta dada à minha aluna, querem encontrar aqui alguma forma de solução do problema da presença da voz minoritária na literatura brasileira, e não sua continuidade, a continuidade do problema por outros meios. Mas saindo da ideia de que o único propósito de uma biografia seria dar mais um passo em uma trajetória de consagração, e aqui colateralmente, né, observem o momento em que surge uma segunda biografia de Lima Barreto, quando a única biografia pré-existente dele, né, de Assis Barbosa, data de 1952. Um momento de celebração no mercado literário, através da Flip, da produção, né, dessa biografia monumental, por uma pessoa ligada também ao mercado literário, embora, né, apareça aí como uma historiadora, mas que tem também um laço importante com a maior casa editorial brasileira. Então, né, saindo da ideia de que o único propósito da biografia seria dar mais um passo na trajetória de consagração, há um ganho considerável no mosaico apresentado por Beaumarchais e Levine, pois a ordem de retratação que me parece favorecer é de uma vida compreendida como uma espécie de força, um magma que não é exatamente da ordem de uma pessoa física, mas uma matéria mais misteriosa, um dinamismo de fronteiras mais porosas.
Há toda uma consideração deleuziana a esse respeito que me importa menos elaborar. Basta aqui aludir a essa possibilidade de compreender essa noção de vida, retirando-a do repouso quieto do documento e devolvendo-a a uma instabilidade e complexidade que me parecem mais apropriadas como artifício de retratação. Nas palavras do crítico argentino Alberto Giordano, cito Giordano, a vida que provoca a escritura e a precipita nos domínios fascinantes do ambíguo atua com mais força se a vida que se escreve é menos a vida de alguém, uma soma de atributos subjetivos, certos ou falsificados, que uma vida impessoal, um processo intransitivo que desapropria o autor de sua identidade e seu estatuto, porque o submete à experiência da alteridade radical, à distância íntima que guarda com relação a si mesmo. Fim de citação. É esse processo que me parece vir à tona nos interstícios de um sem número de cenas. Minúsculas aparições do não apreendido, do que repele uma coerência narrativa ordinária para a subjetividade da autora, ao mesmo tempo que aponta para uma consistência de outra ordem. Qual, penso? Qual outra ordem pode ser, senão a do humano demasiado humano? Por exemplo, aparece, quando lemos da célebre cena do apedrejamento à saída da favela, uma espécie de narrativa mística de celebração às avessas. O que é isso? É um rito de passagens? É uma imolação de mártir? É uma prática justiceira? Aparece também nas várias movimentações da biografada em torno do livro, em particular em sua concepção de que um livro de sua lavra tem força enquanto um instrumento de defesa pessoal. Um livro vindouro, o livro que está ainda sendo escrito, o livro que vai ser escrito a vingará. Isso está na narrativa do encontro entre ela e Audálio Dantas, e retorna com relação ao próprio Dantas, nesse segundo momento, ele mesmo o alvo do livro Vindicação. Está também na imponderável biblioteca da biografada, aparente no registro de um repórter que, talvez com má-fé, anota alguns itens da, cito, pasta com cópias bem velhas de livros como Os Miseráveis, Quincas Borba e Os Sertões. E no depoimento de Vera Eunice, que diz que sua mãe leu até enciclopédia em Parelheiros. Está também na sua exigência a representação de si mesma, a performance de si mesma. A maneira do filme de Abbas Kiarostami, Close Up, no qual os atores são os sujeitos representando a si mesmos em episódios passados de sua vida. Na adaptação teatral de Quarto de Despejo, recusando da audiência o que vê na performance. Cito agora. Durante a apresentação, minha mãe gritava da plateia, não é nada disso, e está errado, diz Vera Eunice. O que está errado? Como está errado? E em que a colagem autora-atriz reduziria o erro, promoveria o acerto? Está também na carta, cômica, trágica, tola, na qual pleiteia ao presidente da República o direito de habitação entre os índios. Está no mistério da sua vida no circo, no disco de sambas que teimou em gravar, malgrado as admoestações de Dantas, que, cito Vera Eunice mais uma vez, não queria deixar ela gravar o disco, nem fazer nada que não fosse coerente com o diário. Está na declaração de Vera Eunice de que nunca conseguiu ler mais de uma página de Quarto de Despejo. Está no favoritismo dedicado ao filho José Carlos, que diz, ele, cito, ser filho de escritora é uma maldição para mim, sempre lembrado por causa do mérito de outra pessoa. Essas anotações são apenas lances que têm como único eixo a sua propriedade de resgatar uma vida. Não Carolina Maria de Jesus, morta, disciplinada e disciplinar, mas uma entidade cuja natureza está na indisciplina, na negação, nas tantas formas particulares de recusa que esses biografemas celebram sem nunca ser exata metonímia da pessoa que os propiciou. Obrigado.